Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando aqui, ó. Nosso time de repórteres posicionado, Camila Barbieri tomando chuva. Já já vamos falar de todos os clubes do Rio para esse fim de semana. É o seguinte, vamos mostrar também a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu. Vitória apertada. Mas vamos começar com notícia quente no Flamengo. O assunto é Paquetá. Na verdade, é o Paquenantá. Pelo menos ainda. Ana Flávia Nunes. Vamos começar o nosso giro de reportagem. Ficou mais longe o Paquetá do Flamengo, Ana Flávia? Está um pouco mais distante, viu, Escobar? Mas as conversas continuam. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É que o West Ham da Inglaterra não gostou da proposta feita pelo Flamengo ontem. Queria receber mais pelo Lucas Paquetá. Vamos lembrar que o Flamengo ofereceu, então, algo perto de 40 milhões de euros, aproximadamente 249 milhões de reais, sendo uma parte fixa e outra bônus. E o West Ham já tinha informado ao Flamengo que gostaria de receber pelo menos 45 milhões de euros. O Flamengo não planejava colocar na mesa uma oferta acima de 40 milhões de euros, mas agora já está pensando em mudar essa oferta para tentar convencer o clube inglês. O Flamengo também espera que prevaleça a vontade do Lucas Paquetá de jogar no clube, ele já deixou isso bem claro, né? O Flamengo espera que isso ajude a destravar essa negociação. E o Paquetá, ele já não é relacionado, já tem um tempo para jogos, tanto que o último jogo dele foi no dia 6 de janeiro. Ontem, o técnico do West Ham, né, o Nuno Espírito Santo português, ele confirmou que mais uma vez o Paquetá não vai ser relacionado, tem jogo amanhã e ele disse, inclusive, que espera que jogador e clube cheguem a um acordo, uma solução, para que todo mundo possa seguir em frente, cada um, o seu caminho. E olha, enquanto essa negociação está se arrastando, né, o Flamengo está se preparando para o jogo do fim de semana. Domingo tem Fla-Flu pelo Carioca. Hoje é folga aqui no Ninho do Urubu, a única folga antes, inclusive, da estreia no Brasileiro, semana que vem, quarta-feira, contra o São Paulo. E o técnico Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças pontuais, tá? Pensando em controle de carga, já que os jogadores do time principal voltaram a entrar em campo antes do previsto, Escobar. Vai ser assim o ano inteiro, o negócio de controle de carga. Ana Flávia, repórter que não falha, um abraço para você, Ana. Ó, Flamengo, que com esses resultados de ontem saiu da zona de classificação para a próxima fase do Carioca, o que é ruim, porque se continuar assim vai disputar o quadrangular da morte, feito ali com os dois piores times de cada grupo para ver quem vai ser rebaixado. É rebaixado, o último. O Flamengo caiu para quinto porque dois times do grupo dele venceram. Madureira ganhou por 2-1 de virada do Sampaio Corrêa em Conselheiro Galvão. E o Boa Vista também ganhou de virada 3-2 para cima da Portuguesa em Bacaxá. Você viu? Gol de falta, gol de cavadinha, quer ver? Ó? Boa Vista mandou bem. Vamos falar do Flamengo, tem Fla-Flu pela frente, pega o Fluminense, é domingo no Maracanã, e a tendência de que o Felipe Luiz utilize novamente o elenco principal. A gente vai ver a reportagem com a preparação do Flamengo para esse clássico contra o Fluminense no domingo. Na volta a gente comenta. Roda aí. Depois da vitória contra o Vasco no meio de semana, o Flamengo já tem outro clássico pela frente no Campeonato Carioca. O rubro-negro enfrenta o Fluminense no Maracanã neste domingo às 18 horas. E a equipe comandada por Felipe Luiz espantou uma leve tensão após o início ruim no estadual com os garotos do Sub-20, enquanto o time principal focava na pré-temporada. O torcedor que assistiu ao clássico contra o Cruz Maltino na quarta teve muitos motivos para se animar e aumentar ainda mais a confiança de que 2026 será mais um ano próspero para o rubro-negro. O domínio predominante das ações durante os 90 minutos diante do Vasco mostra que será difícil uma equipe superar os atuais campeões da Libertadores e do Brasileirão. Mas clássico é clássico, tanto que a última equipe que venceu o Flamengo foi justamente o Fluminense. Foi na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Fla perdeu para o Tricolor pelo placar de 2-1. Para a partida de domingo, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo o mesmo time que venceu na quarta-feira. O Flamengo é o atual campeão estadual e busca o seu tricampeonato carioca. O ano está só começando e ainda há muito tempo para saber quais feitos o rubro-negro pode alcançar em 2026. Vene Casagrande, como é que vem o Flamengo para pegar o Fluminense? Qual você acha que deve ser a ideia do Felipe Luiz para esse clássico aí em relação à escalação? Quem começa jogando, meu amigo? Flávio, antes de mais nada, só vale informar que o planejamento não vai mudar de novo. Ou seja, vai ser novamente o elenco principal, que a gente viu contra o Vasco da Gama, Felipe Luiz na beira do gramado. Saber qual é o time é um exercício de adivinhação, ainda mais que ainda estamos na sexta. Ainda vai. Tem treino sexta, tem treino sábado, mas eu acredito numa equipe, digamos, mesclada, como foi contra o Vasco. Exemplo,
O Luiz Araújo foi reserva, ele pode ser titular agora. Samuel Lino foi reserva, ele pode ser titular agora. O Pedro foi reserva, ele pode ser titular agora. Na zaga, Vitão foi titular ao lado do Léo Pereira, de repente já pinta ali um Léo Ortiz ao lado do Vitão. Na lateral direita, de repente, o Varela e não o Emerson Royal. A dúvida é na lateral esquerda. Ayrton Lucas vai ser relacionado agora, porque o Alexandre jogou alguns minutos. O Daniel Salles jogou improvisado. Então, independentemente da equipe, a gente vai ver uma equipe ali bem mesclada. Porque contra o Vasco da Gama, na situação fria mesmo, poucos jogadores titulares começaram essa partida. O Rossi, o Léo Pereira, o Pulgar Carrascal. e o Carrascal. Hoje eu não consigo cravar que o Plata é titular no setor ofensivo do Flamengo, mas o Carrascal talvez seja. Mas enfim, então assim, é uma equipe mesclada, é o famoso misto quente, né, que a gente costuma dizer. Então, a ver o que o Felipe Luiz vai montar para esse duelo, mas será o elenco principal. Ô Moretti, você aí como um cara neutro, apesar que o Vascaíno, a rivalidade com o Flamengo é maior que a do Fluminense, mas... Que rivalidade? Não tem mais rivalidade. Não tem rivalidade, bebê. O que rivalidade De lá pra é cá essa, não tem, mas de cá pra cá, de lá pra cá não tem. A produção pesquisa aí, rivalidade, Flamengo e Vasco. É. Em que outro lugar do mundo tem um rival que não ganha tanto tempo assim de um outro rival? De verdade. Ih, rapaz, voltou a pilha, Aí, voltou a o que pilha. que eu falo? Voltou a pilha. É informação isso é fato, isso é fato. Quem é o maior rival do Flamengo hoje? Palmeiras, pô. Palmeiras? Por que esse silêncio? Olha só, eu sou vascaíno, mas vocês têm aí um Por que esse danado do silêncio? Fluminense. Não, falando sério, qual é o rival hoje do Flamengo? Palmeiras. Eu achei que tem além, achei que ia falar Real Madrid, PSG, Manchester City. Ô, Flamengo, pés no chão, pés no chão. Palmeiras. Tá bom, eu tava falando com o Moretti, aguenta aí, Benê. Moretti, qual é o maior rival do Vasco? É o Flamengo. Sim. E no Flamengo, eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Ah, tá bom. Um time alternativo do Flamengo, pegando um Fluminense titular com força máxima, quem é favorito? Flávio, a gente aqui no off estava comentando, né? Inclusive, quando a gente saiu do programa de quarta-feira, eu cheguei a falar com você sobre a questão Vasco-Flamengo. Que o Vasco chegou como favorito, mas quando enfrenta o Flamengo, tudo pode acontecer do lado deles. Eu acho que essa questão envolvendo o Vasco e o Flamengo, ela envolve também o Fla-Flu, no sentido de que o Fluminense sempre consegue surpreender o Flamengo. Então, é claro, o Flamengo, pelo elenco que tem, pelo time Mesmo que tem... um time reserva do Flamengo, é favorito diante do titular do Flu? Creio que sim, até pela atuação que a gente viu do Flamengo na quarta-feira, Flávio. O Flamengo ele vence o Vasco da Gama não apenas por uma questão física, uma questão emocional, mas por uma questão tática. Eu comentei com o Venê, eu estava acompanhando o jogo, todos os movimentos do Flamengo dentro de campo eram coordenados. Os caras olham ali e sabem o que fazem. Todo mundo muito entrosado. Então o Flamengo, dos 11 iniciais ao time reserva, eles vão entrar e eles vão dar conta do recado. Isso que é muito legal. O Felipe Luiz realmente conseguiu ajustar a equipe e ter todo mundo ali na mão dele. Então o Flamengo entra como favorito com qualquer equipe que escalar para o jogo de domingo. Só que do outro lado tem um Fluminense que, volta a repetir, consegue ser esse vilão do Flamengo. Consegue interromper uma sequência de títulos cariocas do Flamengo. O Fluminense chega a ser bicampeão carioca. Foi 22, 23. 22, 23 anos que o Flamengo vence Libertadores, Fluminense bate campeão carioca. No ano seguinte, o Fluminense conquista o título da Libertadores, conquista também o título carioca. Então, assim, o Fluminense consegue ser essa equipe... Venceu o último Fla-Flu também. Venceu o último. Então, o Fluminense consegue ser essa equipe que freia o Flamengo. O Flamengo, volta a repetir, chega como favorito. Mas parece que o Flamengo, quando vê do outro lado ali o Fluminense... Treme? Parece que treme, Flavinho. Ixi, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando o Fluminense vê o Flamengo, parece que é final de Copa do Mundo sempre. Pode ser nesse sentido. É incrível, cara. É Dá incrível. mais supera, ele né? joga Bota mais, mais vontade, É parece que tem mais superação disposição. mesmo dentro de campo. E isso não é uma crítica ao Fluminense, não. Pelo elogio, contrário. né? Eu acho que é um elogio. E tá certo, tem que ser assim. Eu acho que clássico, todo jogador deveria entrar da forma que os jogadores do Fluminense costumam entrar nos últimos anos contra o Flamengo. É uma postura que não vê quando o Fluminense enfrenta o Vasco. Exatamente. Essa ciranda aí. O Flamengo celebrou na data de hoje, nas redes sociais, os 7 anos da chegada do Bruno Henrique ao clube. Pô, ídolo máximo, né, assim, dessa geração. Tá ali com a Arrascaeta, depois do Zico, desse time. Acho que a Arrascaeta e Bruno Henrique são os grandes símbolos, né? São jogadores que mais conquistaram títulos na história do rubro-negro. Com a camisa do Fla, até o momento, o Bruno Henrique tem 110 gols e 53 assistências. Olha, também teve homenagem ao Pedro.
O atacante que chegou no ano seguinte, em 2020, completa 6 anos de clube. O 9 bolado é um dos jogadores que mais marcou gols com a camisa do Flamengo na história do clube. São 152 gols, 37 assistências e muitas taças erguidas pelo clube do coração do Pedro. Em relação à idolatria, o Bruno Henrique entrou no hall dos grandes ídolos do Flamengo, né? A gente ouvia muito quando o Gabigol estava fazendo sucesso, era a referência. Depois do Zico vem o Gabigol. A forma como o Gabigol saiu, o Bruno Henrique passou o Gabigol na galeria de ídolos, ali próximo da Arrascaeta, abaixo do Zico. É muito pessoal isso. Mas hoje vejo uma simpatia, um status do Bruno Henrique, talvez superior ao Gabigol, ficou meio manchado. É pessoal, eu acho que questão de idolatria, eu acho que cada um tem a sua forma de pensar e eu respeito bastante. Pra você, Vini. Mas eu, como torcedor do Flamengo, eu considero o Bruno Henrique mais ídolo que propriamente o Gabigol. Primeiro porque o Bruno Henrique continua. E tudo que o Gabigol fez de importante para o Flamengo, o Bruno Henrique também fez. Também estava lá, A gente né? lembra muito dos gols do Gabigol na final da Libertadores, por exemplo, em 2019, mas naquele ano o Bruno Henrique jogou muita bola. E se não fosse o Bruno Henrique, talvez o Gabigol não fizesse a quantidade de gols que ele fez naquela temporada. O Bruno Henrique, ele joga muita bola todos os anos com a camisa do Flamengo, mesmo depois de uma lesão extremamente grave no joelho, ele voltou bem dessa lesão. Então é um cara que, assim, respondendo a sua pergunta, ele senta à mesa com o Zico, por exemplo, na idolatria ali da história do Flamengo. Ele é Arrascaeta. Essa geração de 2019 para cá, na minha concepção, vai ficar conhecida como a geração do Arrascaeta. Porque para mim ele é top 1 aí de idolatria. E eu, assim, no meu caso é porque eu levo em consideração vários fatores. Levo em consideração também o extracampo. O Arrascaeta nunca se meteu em nenhuma polêmica. O Bruno Henrique, ele acabou se metendo numa polêmica recentemente. A gente viu questão de, enfim, aposta, cartão amarelo ou não. Mas, querendo ou não, ele acabou expondo um pouco a imagem do clube. E eu levo em consideração isso. Mas isso, repito, é pessoal, é o Vene Casagrande. Agora, como jornalista te respondendo, Bruno Henrique senta à mesa junto com o Zico, de idolatria, o Arrascaeta senta e o Pedro também senta. Querendo ou não, o Pedro, ele é ídolo na história do Flamengo. Por tudo que ele fez e vem fazendo, porque ele ainda é jogador do Flamengo. Só que o Pedro, ele não tem aquele marketing que outros jogadores costumam ter quando passam com a camisa do Flamengo. Mas dentro de campo, sem sombra de dúvidas, ídolo. E em 22 ele foi o grande nome da Libertadores. Foi o grande nome. Foi o rei da América, foi artilheiro, bateu recorde, Pedro foi o cara daquela Libertadores. O Vene, West Ham, então, recusou a proposta do Flamengo. Ela tinha chegado a 35 milhões, se eu não estou enganado. 35 e aí, mais 5. mais 5. Então, Isso. tá correto ali o que Batendo votou, 40, isso, isso. né? Batia 40, né? E o que houve para o clube inglês ter recusado, quer mais? Eles querem 45, tem que chegar até quanto? Como é que tá essa conta aí, Vini? Nossa, tem muita coisa, Essa Flavinho. proposta é recusada de A 40, proposta é o total, recusada. 40, beleza. Só que a proposta Recusou. não foi recusada só por conta do valor. É pela forma de pagamento. Ah, não é foi pelo só... valor. Tá bom. Exatamente. Entendi. É também o momento de liberação do Lucas Paquetá, porque o West Ham, ele está pensando no ganho esportivo em ter o Lucas Paquetá. Só que vai chegar num determinado momento que eles não vão mais pensar nisso. Porque o Lucas Paquetá, ele está infeliz lá. E ele já deixou isso claro. Agora o cara vai isso bater não o quer pé, dizer não que tem ele vai jeito. bater o pé e vai falar assim, nunca mais vou jogar. Não é o perfil Ele dele. não vem jogando por conta de uma lesão. E isso, informação oficial. Não é por conta da negociação com o Flamengo ou por conta do desejo dele de retornar ao Flamengo. A questão é o seguinte, a pergunta que eu faço é até quando o West Ham vai conseguir sustentar uma situação como essa? Um jogador infeliz, quando o treinador já sabe que o jogador está infeliz e vai chegar num determinado momento que nem o treinador mais vai querer escalar o Lucas Já Paquetá. não vai escalar, não vai jogar agora. Não jogou a última partida, Perfeito. não joga final de semana, não joga desde 6 de janeiro, também não Perfeito. está sendo usado lá. E eu acho que o Flamengo está agindo de uma maneira extremamente correta. A estratégia do Flamengo está sendo perfeita na minha concepção. Primeiro, tem até março para contratar, porque é quando fecha a janela de transferência. Segundo, os jogos mais importantes não são agora, embora o Campeonato Brasileiro comece agora, mas digamos que com essa matéria-prima que o Felipe Luiz tem, ele consegue dar conta do recado, consegue iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Agora, até quando o West Ham vai ter essa paciência que eles estão tendo com o Lucas Paquetá? Porque a janela de transferência deles fecha antes. Isso quer dizer que
Eles podem pegar esse dinheiro da venda do Lucas Paquetá e contratar um outro jogador. Só que eles precisam agir rápido. E aí, se eles não fizerem isso, e aí eles vão perder a oportunidade de contratar um outro jogador, eles vão ficar com o Lucas Paquetá até o meio do ano, infeliz do jeito que ele está. Tem uma frase famosa dita pelo Marcos Mota, que por coincidência hoje é atual vice-presidente jurídico do Flamengo, que ele fala: quem controla o jogador, controla a operação. É por isso que eu acho, isso não é informação, que é questão de tempo do Lucas Paquetá ser contratado. Porque o Flamengo está levando na base da paciência. E tem ao lado do Flamengo o quê? A vontade do jogador, que é altíssima. Comenta imposto do Flamengo. Vocês acham que o West Ham não observa isso? Que a torcida do West Ham não está observando isso? E que o treinador do West Ham está observando isso? Se põe no lugar do treinador, Flavinho, você ia ficar escalando com frequência um jogador titular, sabendo que ele está com a cabeça em outro clube, que ele está doido para ir embora? Não vai render. Então, assim, não faz sentido. Agora, até quando o West Ham vai sustentar essa situação com o Lucas Paquetá, eu não sei. A diretoria do Flamengo segue ativa no mercado em busca de reforços pontuais para algumas posições. Além de Paquetá, a diretoria busca um reserva imediato para o Pedro, mais um atacante de lado de campo, tendo em vista possíveis saídas como a de Michael e Gonzalo Plata. Com isso, alguns torcedores rubro-negros mandaram um recado para o diretor José Botto. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação de um ex-Botafogo. O ano mal começou, mas a nação rubro-negra já está com sede de mais títulos. Para isso, muitos torcedores do Flamengo querem Luiz Henrique, ídolo do Botafogo, para 2026. O jogador negociou com o rubro-negro em 2024, antes de acertar a ida para o rival. Nas redes sociais, o nome do ídolo do Botafogo foi bastante comentado por torcedores do Flamengo nos últimos dias. Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique chegou a negociar com o Flamengo antes de fechar com o Botafogo. Na época de Real Betis, os dois clubes cariocas disputaram a contratação do jogador, mas John Textor venceu a disputa e pagou 22 milhões de euros. No Botafogo, Luiz Henrique fez gol no Flamengo na vitória alvinegra por 2-0, no Maracanã, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No jogo de volta, o alvinegro venceu por 4-1 em grande atuação do camisa 7. Depois de grande temporada no Botafogo, Luiz Henrique figurou em quase todas as convocações de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Atualmente, o ponta joga no Zenit, da Rússia, clube acostumado a dificultar negociações com equipes brasileiras. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do ex-Botafogo para a temporada de 2026. Uma negociação com o clube russo não seria simples, já que o brasileiro é um dos principais jogadores da equipe. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Luiz Henrique seria um baita reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.